para a casa de Jairo ia Jesus, e uma grande multidão ia atrás dele, e uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou. Faz tu qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, saras também. O Senhor perguntou quem me tocou, pois de mim saiu virtude, eu o senti. A mulher se levantou e confessou: fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Faz tu qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, saras também. Se quiseres acercar-te ao Salvador, com tuas cargas de pecados como estás, faze hoje qual a mulher que foi tocou, de seus vestidos para ti sairá virtude. Faz tu qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, saras também. Nesta vida o crente é provado, mas tem ao seu lado auxílio divino. E chorando sua cruz tão pesada, à beira da estrada lamenta o destino. O Senhor tem provado seu povo e é vitorioso quem leva a sua cruz. Se não tens esperança de vida, procura guarida nos pés de Jesus. Chora nos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora nos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Quantas vezes a noite sombria não traz alegria e tudo é tristeza,
E o crente de rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza de que Deus não despreza o seu povo. Na água e no fogo Ele estende sua mão. Quando tudo parece perdido, Deus mostra que o crente não chora em vão. Chora nos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora nos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Por falsos amigos que na vida encontrei. Eles queriam meu fim, por socorro bem alto gritei. Jesus Cristo me ouviu lá dos céus e me socorreu. Espírito e guardo, por isso
Queridos irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. De novo, irmão Mateus, estamos aqui. Nós estamos aqui agarrados hoje com os irmãos, juntamente com o nosso irmão cooperador Mateus Marinho. O presbítero Gabriel cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus, sob direção geral do nosso pastor Ademar Alves Lacerda, pastor titular da obra. Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando, irmãos que estiveram conosco na live anterior, das 19h30, que estão conosco agora, né, da live das 21h30, que Deus abençoe a todos vocês. Diácono Joel Augusto, que acaba de chegar aqui, ele que estava também atendendo ao estúdio lá de cima, né, o estúdio de transmissão do rádio, que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Já temos vários irmãos aqui, olha, o irmão Alziro Cândido, o Daniel Paulo está conosco de novo. Seja muito bem-vindo, irmão Daniel. Deus te abençoe, meu irmão. O cooperador Mateus nos acompanhando, outro Mateus aqui, tá vendo, Mateus? O nosso irmão Eloir Bandeira, o irmão João da Rosa, né? Ele comenta que conheceu pessoalmente o pastor Rubinês Coriça na cidade de Santa Maria. Ele vai comentar um pouquinho também sobre essa cidade maravilhosa. A Cleusa Ribeiro nos ouvindo, a Jennifer Talita, de Campo Largo da Piedade, o Eduardo Silva, ele comenta que, olha, conheci o pastor Rubinei quando morava em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, quando me batizei. Ele é uma bênção de Deus. Como é bom isso, né, irmão Mateus? Ver que os irmãos já conhecem o nosso convidado especial e estão animados para esse momento de entrevista. A irmã Genilda nos acompanhando. A irmã Genilda, Deus abençoe a senhora. Muito bom ter a irmã na primeira live, muito bom ter a irmã aqui também na segunda live de hoje. O Celso Gonçalves dizendo aqui, olha, Deus lo bendiga, hermanos. Será que ele está nos ouvindo lá na Argentina? De vez em quando aparece uma Argentina aqui, né, Diego? Deus abençoe os irmãos aí. O irmão Celso, não, ele é de Campo Largo da Roseira. Campo Largo da Roseira, nos acompanhando juntamente com a irmã Miriam e a irmã Milena. O irmão Celso, eu já estava achando que o senhor era um argentino, homem de Deus. Deus le bendiga também, já estamos falando argentino aqui já, né? A irmã Maria Lucimar, a irmã Maria Luísa Ribeiro, o Valdenor Ramos, o irmão Carlinhos, querido irmão Carlos Campos de Assis, ligado conosco, o irmão Egon Tiede, dizendo aqui, olha, juntos depois do ensino da palavra de Deus. Deus abençoe, querido irmão Egon também é ouvinte pontual do Despertai. O Valdinei Vicente, de Bauru, São Paulo, assistindo de novo, estava conosco na primeira live, a irmã Eliane e a irmã Jennifer Talita, nós temos aqui também o irmão Sebastião Leal. O irmão Sebastião também estava conosco na live anterior. Deus abençoe o irmão Sebastião e a irmã Eli, a Rosimene e o Loreno de Sobradinho, Rio Grande do Sul, Masbá, sejam muito bem-vindos. A irmã Dayana Miller, de Candiota, Rio Grande do Sul, mais uma aqui que toma chimarrão e está na sintonia conosco. O irmão Joel Amorim de Curitiba, a irmã Tânia Jardim de Bagé, olha, Bagé, Rio Grande do Sul está disparado aqui, né? Deus abençoe os irmãos aí do Rio Grande, nos acompanhando. A irmã Luciane Schermack nos ouvindo também. Silas Lohane nos ouvindo e pedindo pela esposa, pela gestação da pequena Esté, são de Ubiratã. E ele manda aqui um abraço ao cooperador Mateus Marinho. Tá dado um abraço, irmão Silas, Deus abençoe em nome de Jesus. Presbítero Rogério Mendes, do Vale de Jequitinhonha, Norte Mineiro. Deus abençoe, presbítero Rogério. Deus abençoe toda a família. Deus abençoe todos os amados irmãos aí dessa região amada, acompanhando a programação Despertai dessa noite preciosa. E você que ainda não participou aí no chat, de onde você está falando? Deixa o seu nome, a localidade onde você está falando também, tá bom? Para a gente mandar uma saudação para os irmãos. É um prazer, uma alegria para nós ter a participação do ouvinte. Nós estamos, né, Diácono Joel, pela 95.7, queremos cumprimentar os irmãos da 95 também aqui para Curitiba, região metropolitana, os irmãos em Camaquã, no Rio Grande do Sul, que estão em festa. Hoje foi aniversário do pastor Alceu Pires e ele esteve lá hoje com os irmãos louvando a Deus, evangelista de seu pregando a palavra. Presbítero César Camargo está animadíssimo com o trabalho.
E falando de Camaquã, ó o irmão Gilmar aqui. Deus abençoe, querido irmão Gilmar de Camaquã. O Luiz Silva de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Mais 2 irmãos aqui do Rio Grande. A Sueli Quintino pede oração pela neta Keren Emanuele, que está internada. Ela é de Guarapuava, no Paraná. Vamos orar, viu, irmã Sueli? Deus abençoe. O Luiz Silva também nos acompanhando. Deus abençoe, irmão Luiz. Queridos irmãos, você já compartilhou com alguém essa live de hoje? Compartilhe aí o nosso link nos seus grupos de WhatsApp, no seu status, na ferramenta de link no story do seu Instagram. Hoje tem várias formas, né, de compartilhamento. Aproveita aí, vamos compartilhar. Olha o Instagram da igreja passando aí na sua tela, @IPJC Oficial. Todo dia tem postagem boa, né, irmão Mateus? Coisa edificante para os irmãos. Acompanha lá também o Instagram da igreja. Marca a gente aí no Instagram da igreja, né? Você tá ouvindo? Tira uma foto lá, né, irmão Mateus? Tira uma foto e marca lá, ó, @IPJC Oficial no Instagram, que daqui a pouco as irmãs que cuidam do Instagram vão postar os irmãos lá também. E é uma bênção esse compartilhamento, porque é o efeito formiguinha, né? Como disse o diácono Maicon, um vai passando pro outro, e 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 vidas vão sendo alcançadas para a glória de Deus. Presbítero Miguel, no Vale Verde, na Bahia, nos acompanhando. Sabe quem está nos ouvindo aqui, diácono Joel? Só alegria. O irmão Misael Apolinário. Só alegria, né, irmão Misael? Depois de ser curado de um câncer, depressão, né? O que mais o que ele tinha? Ele usava uma bolsa, né? Desviada há 20 anos. Meu irmão, é só alegria mesmo. A Daniele de Jesus de Baipendi, Minas Gerais, nos acompanhando também. Deus abençoe, irmã Daniele. Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui, olha, linkados conosco. Irmãos, deixa o seu like aí para nos ajudar, tá bom? Olha, aqui agora, pelo menos nós estamos já com 90 irmãos conosco e se você clicar no like, o YouTube vai liberando para mais pessoas. E o pastor Rubinei vem chegando aí para essa live maravilhosa. Vamos ouvir o hino? Vamos ouvir o hino que os irmãos já prepararam ali? Para a glória do Senhor. E depois a gente já vai para esse momento maravilhoso de entrevista com o pastor Rubinei Cândido, aqui na nossa programação. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos agora de louvor ao Senhor. E logo após esse momento especial em que o pastor Rubinei vai compartilhar com nós várias experiências, né? E eu tenho certeza que o coração dos irmãos, olha, vai ser muito edificado em nome do Senhor Jesus. Vamos ao hino, sem mais delongas, a entrevista com esse querido companheiro.
Meus queridos e amados irmãos, é com muito prazer e alegria que nós estamos aqui em mais uma segunda-feira para o nosso quadro de entrevistas com pastores de todo o Brasil. E hoje nós temos mais um convidado especial, esse convidado que é de longe, bastante longe. Nós vamos viajar um pouquinho agora para a cidade de Vilhena, no estado de Rondônia, para falar com o nosso querido companheiro, o pastor Rubinei Cândido, compartilhando conosco um pouco do seu testemunho de vida, chamado e história. E fique conosco, porque eu tenho certeza que o seu coração será grandemente edificado através dessa conversa. E já queremos convidá-lo aqui, pastor Rubinei Cândido. Seja muito bem-vindo aqui ao canal IPJC Oficial. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, presbítero Gabriel, paz do Senhor, todos os queridos irmãos, ouvintes do programa Despertai, os nossos queridos irmãos internautas de todo o Brasil. Para nós é uma alegria, presbítero Gabriel, essa oportunidade de estar participando do programa Despertai, para falar um pouco, do Senhor Jesus, para falar um pouco da nossa vida, do nosso chamado, poder expressar a nossa alegria de fazer parte, da equipe chamada Obreiros do Senhor, Não tem privilégio maior do que ser um obreiro da casa de Deus. Uma das coisas que a gente louva a Deus é o que o presbítero Vanderlei de Caratinga sempre falava aqui no rádio, o milagre da internet, O senhor está em Vilhena, Rondônia, e a gente está aqui em Curitiba, mas eu estou conversando com o senhor agora como se o senhor estivesse aqui com a gente, Mais ou menos quantos quilômetros de distância, pastor? Presbítero Gabriel, olha, nós estamos mais ou menos uns 2.500 quilômetros, de Curitiba, 2.500 quilômetros. Eu sei que eu vim de Campinas para cá, deu 2.200 quilômetros. Mas de Campinas até Curitiba tem mais uns 490, mas logicamente que tem outros caminhos aí desviando, que acho que creio até com uns 2.500 quilômetros até a cidade de Curitiba. E a internet deu essa facilidade, Com toda certeza. Nós. Aproximando, pastor? Aproximando. Exatamente. Ô, pastor, só para os irmãos terem ideia, hoje Vilhena conta mais ou menos com quantos mil habitantes? Presbítero Gabriel, nós estamos aqui aproximadamente a uns 105 mil habitantes, mais ou menos, aqui na cidade de Vilhena. O senhor já conhecia a cidade antes do senhor pastorear aí ou não? Não conhecia Vilhena, não conhecia o estado de Rondônia, Mato Grosso também não, porque nós passamos, vindo para cá, nós passamos pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e Vilhena aqui, que é a primeira cidade aqui da divisa do estado do Mato Grosso com Rondônia. Vilhena é a primeira cidade, mas não conhecíamos ainda o estado de Rondônia. O senhor teve um tempo em Campinas, pelo menos em Campinas, do tempo que eu passei lá, o clima era muito agradável, assim. E como que é o clima aí em Vilhena? O senhor já está acostumado? Presbítero Gabriel, acho que o clima aqui de Vilhena é mais parecido com Campinas, Parecido com Campinas. Podemos dizer assim que é a mesma... É verdade que o interior de São Paulo tem hora que dá também uns calor muito forte, Aquela região, porque é uma região que ficou muito industrializada e perde-se um pouco da questão das árvores, E sabe que onde não tem árvore, não tem uma plantação assim, o ambiente torna-se mais quente, Mas eu estou acostumando com Vilhena, porque é praticamente igual Campinas, podemos dizer assim. À noite fica um pouco mais fresco, mas é praticamente igual. Só para os irmãos terem ideia, mais ou menos há quanto tempo o senhor pastoreia a região? Aqui em Vilhena nós chegamos no início de fevereiro deste ano, Então nós estamos praticamente em fevereiro, março, abril, maio, junho. Nós estamos aí chegando ao 5º mês aqui em Vilhena. Muito bom. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui conosco e nós queremos ouvir um pouquinho da tua história. E eu vou começar com uma pergunta básica, que a gente sempre faz aqui aos nossos convidados. O senhor nasceu em um berço cristão, o senhor conheceu Jesus posteriormente. Como que foi, pastor, esse encontro que o senhor teve com Cristo e conheceu a fé em Jesus? Compartilha aí para nós. Olha, presbítero Gabriel, eu não nasci assim num berço evangélico. Minha mãe, ela aceitou Jesus muito cedo ainda na sua mocidade, mas ela, com o tempo, ela acabou se desviando dos caminhos do Senhor
Então, praticamente, a minha mocidade ali, do meu nascimento até mais ou menos os meus 16 anos, 15 anos, não era um lar cristão, até porque minha mãe, ela também participou muito, assim, dessas, podemos dizer assim, centros espíritas, mesa branca, essas coisas aí. Então, nós não éramos um lar cristão. Mas ali, meados de 93, mais ou menos, 92, a minha mãe voltou para a igreja para servir a Deus. E então, praticamente agora o meu lar, né, passou a ser um lar cristão. Minha mãe, servindo ao Senhor, voltou para o Senhor Jesus, inclusive no início do ministério, ela fez parte da nossa igreja, da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, participando ali até mesmo da passeata ali do Terminal do Carmo, né, onde estava a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, até o Boqueirão. Minha mãe fez parte daquela passeata, né? Ô pastor Binei, então o senhor é natural aqui do Paraná? Eu nasci no interior do Paraná. Eu nasci numa cidade chamada Alto Piquiri, ali perto de Campo Mourão, aquela região ali de Umuarama, mas fomos para o estado de São Paulo. Eu fui para o estado de São Paulo, interior de São Paulo, com 4 anos, né? Eu nasci no 77, mas fomos para o estado de São Paulo no 82, né? No ano de 82. Então a mamãe do senhor participou da passeata do Carmo até o Boqueirão? Participou. Uma sobrinha minha também, no tempo, ela participou, ela tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. Hoje já é uma mulher, mãe de filhos, né? Uhum. Então, nesse mural que tem aí no estúdio do programa, sim, ali onde tem umas fotos, tem a minha mãe ali, né? Nossa, que coisa interessante, pastor. Se o senhor estivesse mais perto aqui, eu ia pedir para o senhor mostrar para a gente, né? Ah, sim, ela está lá, minha sobrinha está sentadinha. Uhum. Então, ela participou daquela passeata lá. No ano, eu não lembro a data que foi, né? Mas ela participou ali daquela passeata. Eu não era crente ainda naquele tempo, né? Uhum. Eu vim me converter alguns anos depois. Muito interessante, muito interessante. Mas prossiga, pastor, estamos gostando aí dessa história. E aí eu estava mais ou menos aí com meus 17 anos, né? Tinha recém completado 18 anos, e eu era aquele jovem que gostava de correr atrás de bola, né? Bola, né? Que era o desejo de todo jovem, né? E eu corria atrás de bola. E no ano de 1995, eu participava de ciclismo. Eu era ciclista, né? Nós éramos de uma equipe da cidade de Barra Bonita, interior de São Paulo, e nós corríamos ali os campeonatos ali do estado de São Paulo, o Campeonato Paulista de Ciclismo, né? E nós, todas as semanas, nós estávamos numa cidade do interior de São Paulo, correndo, né? Ali nessa categoria, né? Nesse esporte chamado ciclismo. E eu lembro que nós estávamos morando, no ano de 95, na cidade de Mineiros do Tietê. Mineiros do Tietê é uma cidadezinha ali, 15 quilômetros da cidade de Barra Bonita. Nós moramos ali mais ou menos por uns 3 a 4 meses, né? E na nossa casa ali, na casa da minha mãe, Mineiros do Tietê, tinha um ponto de pregação da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Toda segunda-feira era ali o culto na nossa casa. Eu era jovem, né? Recém-completado 18 anos, e eu treinava naquele tempo, presbítero Gabriel, 110, 120 quilômetros por dia, era o nosso treino, né, da equipe nossa de ciclismo. Para quem conhece o interior de São Paulo, o nosso treino era de Barra Bonita até a Serra de Santa Maria, descia, subia a serra e voltava, dava 120 quilômetros por dia. Ou se não, era Barra Bonita, Lençóis Paulista, Borebi. De Borebi pegava Marechal Rondon até São Manuel, de São Manuel Barra Bonita, que era um trajeto de 110 quilômetros por dia, e nós corríamos, né? Treinávamos esse percurso toda semana, e final de semana nós, então, sempre estava em algum lugar do estado de São Paulo. Ribeirão Preto, Ituverava, Ribeirão Corrente, Araçatuba, Indaiatuba, onde tinha a prova, nós estávamos ali com a equipe de ciclismo da cidade, que era uma equipe de 10 ciclistas.
Em setembro de 95, tinha uma campanha, então, do ponto de pregação ali na casa da minha mãe. Toda segunda-feira eles estavam numa campanha, e Deus usou ali, né? Falou com minha mãe que no final daquela campanha, o Senhor ia dar uma bênção para minha mãe. E eu corri uma prova em Ribeirão Preto, eu lembro até hoje, ali bem na entrada de Ribeirão Preto tem uma avenida, e a prova foi ali em setembro de 95. E eu tinha treinado muito bem, né, aquele mês para aquela prova, e eu tive um problema ali na minha bicicleta, e eu tive que abandonar aquela prova já no início. E eu tive uma discussão, né, com um técnico nosso, nós tivemos ali uma discussão, e eu pensei comigo assim, eu vou treinar a semana inteira, e na outra prova eu vou chegar entre os 5 para, na minha mente, né, calar a boca desse técnico, né, que era um homem muito rude, né. E eu cheguei domingo à noite com esse pensamento em casa, mas na segunda-feira de manhã eu já levantei assim com outro sentimento, sabe? Eu já levantei com um sentimento assim diferente, era uma coisa bem diferente. Não dá para explicar o que estava acontecendo. De um jovem que gostava de estar correndo, treinando, eu levantei assim na segunda-feira de manhã com um sentimento diferente, né? Já não havia mais aquele desejo no meu coração de treinar, de correr. E cheguei segunda-feira à noite, na hora do culto, na hora que o irmão fez o apelo, eu então aceitei Jesus como meu Salvador. Ô, pastor Rubinei, que coisa interessante. Deixa eu falar com o senhor uma coisa. O senhor fazia toda essa corrida, né, dentro da categoria ali do esporte, do ciclismo. Deus transformou o coração do senhor, mas uma vez que o senhor aceitou a Jesus, não foi uma batalha assim, por exemplo, essa questão? Como que foi? O senhor abandonou o esporte? O que o senhor fez depois disso? Na minha vida, eu posso dizer que foi uma coisa muito rápida, né? Uhum. Muito rápida. Sim. Porque eu lembro ainda que eu corri uma prova de Belo Horizonte a Ouro Preto, que chamava a Prova da Inconfidência Mineira. Uhum. Ficamos alojados no Mineirão, era aquilo que todo jovem gosta, né? Uhum. Os jovens de hoje. E eu lembro que eu treinava todo dia 110, 120 quilômetros por dia. Meu Deus. E a prova de Belo Horizonte a Ouro Preto, acho que era 110. Eu não conseguia andar 40 quilômetros. De tanta subida, de tanta serra que tinha ali naquela região. Uhum. E aí, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu não tive, assim, uma dificuldade. Foi uma coisa muito rápida. Assim, o coração do Sim. Senhor. Sabe, eu tinha uma bicicleta italiana, né? Pesava 8 quilos naquele tempo, que eu não conseguia vender ela inteira, porque ela era muito cara, eu tive que desmontar ela, vender peça por peça. Uhum. Então foi rapidamente, foi uma transformação, não precisou assim ninguém chegar em mim, o pastor na época, falou, olha, o irmão tem que abrir mão disso, daquilo, não. Eu aceitei Jesus na segunda-feira, na semana eu já estava totalmente mudado, com o coração mudado, com aquele desejo, né, das coisas de Deus, e graças a Deus, Deus fez essa obra. O pastor Rubinei, é interessante porque há dias atrás a gente estava entrevistando aqui o pastor James e ele contando que o trabalhar de Deus na vida dele foi muito gradativo, né? Foi pouco a pouco, foi lentamente, e a gente até comentou isso, que Deus tem suas formas de trabalhar na vida de cada um. Às vezes, Deus trabalha de forma mais gradativa, outros assim, repentinamente, é como se virasse uma chave, né, pastor? Exatamente, eu creio que é assim que funciona, né? Tem uns que têm mais, assim, dificuldade, tem outros que são mais, né, mais rápido, né, a forma, pelo menos a mudança exterior, vamos dizer assim, né? Uhum. A forma exterior, tem uns que têm mais facilidade. Eu não vou dizer que eu não tive luta, às vezes encontrar os amigos, encontrar aqueles amigos de escola, né? Agora você está vestido diferente, né? É uma batalha, não é assim também, mas a gente foi vencendo. Mas eu tive assim quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu tinha uma coisa, eu creio que eu tenho até hoje, mas eu tinha um desejo muito grande, né, de buscar Deus, né? Uhum. E aceitei Jesus na segunda-feira e já comecei aquele processo de buscar o Espírito Santo, de buscar a Deus, de ir para o monte, né? E graças a Deus a gente
estamos aí lutando. Tivemos aí algumas dificuldades durante todo esse tempo que estamos na presença do Senhor, tivemos aí nossas fraquezas, mas o Senhor tem nos guardado. Eu lembro, até uma coisa tão interessante, eu sempre falo isso, né? Eu quando aceitei Jesus, eu tinha só uma calça social marrom, aí eu ganhei uma camisa marrom com algumas estampas, e eu tinha uma Bíblia pequena de capa dura marrom, né? A única coisa preta era o sapato. E eu só tinha esse par de roupa. E naquele tempo, presbítero Gabriel, nós já saímos de Mineiros do Tietê e voltamos para Barra Bonita. Uhum. E nós congregávamos ali na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Quem lembra, né, lá no ano de 95, 96, ficava ali atrás da rodoviária de Barra Bonita. E era de segunda a segunda, né? Era culto todos os dias. E eu só com aquele par de roupa, calça marrom, camisa marrom, a bibliazinha marrom, mas indo para a igreja. O desejo era estar na casa de Deus, não tinha outra coisa não. Ô pastor Rubinei, mas que coisa linda, que coisa interessante, porque hoje, pastor, a gente vê assim, que muitas pessoas querem todas as condições favoráveis para servir a Deus, né? Aliás, muitas pessoas usam isso como desculpa para servir a Deus. Quando for assim, quando eu tiver a roupa certa, quando eu tiver do jeito certo, quando eu tiver todo pronto, parece que ele quer fazer tudo primeiro para depois, né, que ele estiver pronto na sua cabeça, ele servir a Deus. Mas para quem quer servir a Deus realmente, ele vai do jeito como está e o Senhor vai fazendo a obra aos poucos e ainda que com poucos recursos, como o senhor está comentando aí, pastor, isso jamais impede um verdadeiro desejo da pessoa servir a Deus, né, pastor? É verdade, presbítero Gabriel. Eu creio que quando a pessoa tem o desejo mesmo de servir a Deus, o próprio Deus prepara. O próprio Deus. Hoje nós vivemos um tempo assim em que as pessoas, né, eles querem que o evangelho se adapte, né, à sua forma de pensar, à sua forma de agir, né? Não, é como o senhor falou, né? A hora que tiver tudo dentro daquilo que eu imagino, né, eu vou servir a Deus. E o evangelho é totalmente o inverso disso, né? O evangelho eu sempre ouvi uma vez o pastor Edmar falando que o evangelho não é para pessoas covardes, né? É para as pessoas que querem enfrentar, que querem lutar. E o próprio Deus vai preparando, né? O próprio Deus vai, de alguma forma, abrindo os caminhos para nós em todas as áreas, seja ela na questão física, né? Às vezes tem pessoas que falam, eu queria ir na igreja, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho como... Não, eu creio que nós temos que se esforçar. A Bíblia diz, esforça-te, tem de bom ânimo, né? E eu serei contigo. Eu não vi isso no início para mim, servir a Deus. Eu não vi isso daí. Eu ia com toda alegria, não me importava de estar com a mesma roupa. Não. Eu tinha eu lembro que uma vez entrou um mendigo na igreja e estava até com aquele cheiro forte. E eu lembro que tinha um jovem do meu lado, falou, nossa, eu não aguento esse cheiro. E eu estava com o coração tão aberto que eu abracei aquele homem, sabe? Nunca tive essa preocupação, não. Eu acho que quem quer servir a Deus, Deus prepara, Deus, né? Ele, de alguma forma, ele vai abrindo os caminhos para quem verdadeiramente quer andar na presença dele. Ô pastor, e depois dessa temporada, como que foi o processo para o irmão começar a cooperar na igreja, assim? Demorou muito tempo? O processo do batismo no Espírito Santo? Porque o senhor comentou aí que assim que o irmão aceitou a Cristo, já começou a buscar, né? As coisas espirituais, as coisas de Deus. Conta pra gente um pouquinho desse processo também, pastor. Então, presbítero Gabriel, eu aceitei Jesus em setembro de 95, né? Eu me batizei em abril de 96. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo muito antes. Eu fui batizado com o Espírito Santo na cozinha da casa de um casal, lá em Mineiros do Tietê mesmo. Não foi em um culto, foi assim na cozinha. Não, foi na cozinha, eu lembro até hoje. Nós moramos ali em Mineiros, eu me converti no ano de 97, setembro de 95, melhor dizendo, e moramos em Mineiros do Tietê mais ou menos até novembro, final de dezembro, em Mineiros. Já voltamos para Barra Bonita. Sim. E tinha um casal, né, muito crente, que servia a Deus conosco ali em Mineiros do Tietê, tinha um filho também que estava na igreja,
E nós íamos orar, nós íamos para o monte, nós orávamos na cozinha desse casal, nós orávamos na escola, porque esse irmão, ele era guarda noturno na escola, e às vezes ele chamava, vamos lá para a escola, e nós entrávamos ali nas classes para orar, e nós estávamos orando, né, na cozinha da casa desse casal, dessa família, um frio, mas um frio que estava, e eu fui batizado com o Espírito Santo lá, fui batizado com o Espírito Santo, foi uma coisa gloriosa, assim. E o meu desejo, eu participei de um batismo no Rio Batalha, lá em Bauru, e eu não era batizado ainda, foi o primeiro batismo que eu fui assistir. E naquele tempo, foi um presbítero de Curitiba, que foi lá, não está mais no ministério, e ele pregou naquele batismo, e eu sou sincero, eu estava com um desejo tão grande de batizar, mas na mensagem que ele pregou, eu falei, não, eu ainda não estou preparado. Né? E eu lembro que teve um irmão que a hora que ele foi batizado nas águas, quando ele saiu das águas, assim, que ele foi batizado e o irmão presbítero voltou ele saiu querendo catar alguma coisa no ar, né? E ele começou a correr assim, querendo catar alguma coisa no ar. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E depois ele falou que Deus deu uma visão para ele de uma pomba, e ele queria catar aquela pomba branca, né? Então, e eu falei, meu Deus do céu, né? Então eu comecei a buscar o batismo do Espírito Santo e fui batizado na cozinha da casa desses irmãos, que nós estávamos orando, né? Voltamos para Barra Bonita, onde eu fui batizado pelo pastor Zezinho, né? Que não está mais conosco, mas quem me batizou foi o pastor José Serafim. E nós fomos batizados ali. E aí começamos agora o processo de querer ser um obreiro, né? Meu Deus do céu. Ô, pastor Binei, deixa eu só fazer uma pausa aqui rapidinho. Então, quer dizer que, assim, quando a pessoa está buscando, né, as coisas de Deus, e uma experiência como essa, né, pastor, do revestimento de poder do batismo no Espírito Santo, então se prepare, porque de repente Deus pode sair fora da linha um pouco, né? Porque a gente sempre espera assim, não, vai ser naquele culto, vai ser naquele congresso, vai ser naquela vigília. Que nada, de repente vai ser lá na cozinha da sua casa, né, pastor? É verdade, Deus trabalha de formas totalmente que vai contra o pensamento humano, né, presbítero Gabriel? Meu Deus do céu, eu fico assim pensando, eu até comecei uma campanha aqui em Vilhena, né, em busca do Espírito Santo, porque parece que não tem mais essa preocupação. Essa sede, né, pastor? Eu lembro no início da minha fé ali, dos meus 19 anos, 18 anos, eu ia trabalhar chorando, sabe? Eu sentia a presença do Senhor de uma forma tão gloriosa. E eu comecei uma campanha aqui em Vilhena, até mesmo falando para os irmãos aqui de Vilhena, aquela passagem da Bíblia, que quando Paulo encontra, ali no capítulo 19 de Atos, né? Que Paulo encontra aqueles varões, né? E Paulo pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? Porque é a preocupação, tem que ser a preocupação nossa, né, da igreja. E Paulo recebeu uma palavra tão decepcionante, né? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Então hoje tem pessoas que estão na igreja aí há muitos e muitos anos, jovens, irmãos, e não são batizados com o Espírito Santo, e parece que não tem uma preocupação com isso. Eu ali no início da minha fé, como eu falei para o irmão, nós íamos para a igreja, irmãos, para buscar Deus, e eu sempre falava, eu falo para os irmãos aqui em Vilhena, falava em Campinas, que meus olhos pareciam uma cachoeira, né? Eu olhava para o relógio assim e falava, meu Deus, já está acabando o culto, né? Era uma coisa tão tremenda, tão gloriosa, que parece que o tempo vai passando e isso vai ficando no esquecimento, né? Vamos buscar, queridos, precisamos do nosso bondoso amigo Espírito Santo. Então foi daí, pastor, que também foi um ponto de partida para o irmão começar a cooperar na obra de Deus. Sim, aí nós estávamos ali em Barra Bonita, né? Eu sou do tempo do pastor Nil, né? Todos juntos ali, o pastor Nil também na época, jovem, né? E começamos agora o processo de querer ser um obreiro, né? Era o nosso desejo, ser um obreiro, né? Abrir culto, pregar, né? E eu lembro uma das experiências minhas, presbítero Gabriel, na minha primeira convenção, no ano de 96, eu só não tenho assim uma lembrança se foi em setembro de 96 ou foi janeiro de 97, porque naquele tempo tinha 3 convenções. Tinha, se não me falha a memória, era maio ou março,
setembro e janeiro. Acho que não tinha essa de julho. Então, eu só tenho essa dificuldade se era setembro ou início de janeiro de 97. Mas eu lembro que a minha primeira convenção, eu não era obreiro ainda, mas eu fiquei ali, nessa janela do lado das irmãs ali, era uma brita ainda, não era esse calçamento que tinha na sede, era aquela brita, né? E eu lembro que eu fiquei muito tempo ali naquela janela, porque você ouvia, né? De alguma forma a reunião dava para ouvir. E eu lembro que eu ouvi aqueles irmãos, né, que passou pelo ministério, muitos estão até hoje, né, mas muitos que passaram, muitos que até partiram, como o pastor José Correia, e eu ouvi aqueles irmãos falando na hora da reunião, e eu sempre, eu sentia que como, sabe, caísse raios e trovões em cima da igreja, pelo impacto da palavra daqueles homens, pelo impacto. E aquilo foi me arder no coração, e eu falei, Jesus, eu quero ser um obreiro. E assim, a primeira vez que eu cheguei em Curitiba, né, nós lembro até hoje na caravana, falei, meu Deus, eu quero vir para essa cidade, eu quero ser um obreiro. Então eu passei a ter um desejo de ser um obreiro da casa do Senhor. E então começamos a participar, né? Eu lembro que a primeira vez que o irmão mandou eu abrir um culto, eu tive que segurar a mão assim, ó, de tanto que tremia, né? Para segurar o microfone. E eu tenho uma experiência tão grande, Gabriel, até eu quero contar. Compartilha que uma vez, eu estava pregando, né? E eu era novo de obreiro, e eu sem conhecimento nenhum, e eu lembro que eu estava pregando, e eu pregando sobre os profetas de Baal, né? E eu pregando, falei, irmãos, os profetas de Baal clamaram até o meio-dia, responde-nos, Baal, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, irmãos, pelo amor de Deus, não. Por causa, né, aquela falta de experiência, né, obreiro novo, mas os irmãos compreenderam, graças a Deus. Mas aí a gente foi, né, servindo a Deus. E eu lembro que a minha primeira convenção que eu entrei, e o pastor Ademar, eu lembro naquele tempo, 97, 98, hoje o pastor Ademar, ele define quem vai para o campo ali na reunião de liderança, né? Mas naquele tempo o pastor chamava na reunião geral. O pastor Ademar chamava ali na reunião geral, olha, esse irmão vai para tal lugar, esse irmão vai para outro lugar, para o Brasil, e aquilo queimava no meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero um dia ser um obreiro também para ir fazer a obra, né? E graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade. Que coisa gloriosa. Ô pastor Rubinei, conta para nós, foi em qual ano que o senhor foi chamado aqui para Curitiba, para a Escola de Formação de Obreiros? Presbítero Gabriel, o pastor me chamou no ano de 2013, né? No ano de 2013, o Senhor, através do pastor Ademar, nos fez esse chamado. Em agosto de 2013, nós viemos para Curitiba, né? Fazer parte da Escola de Formação de Obreiros, né? Um pouco apreensivo, porque até, no entanto, a minha esposa, ela não estava querendo, né? Apesar de Deus ter falado com ela, né? De Deus ter usado até pessoas que não são do ministério. Eu lembro que um dia teve um pastor, né, de outro ministério que olhou para ela e falou assim, ó, prepara as tuas malas, porque Deus tem pressa, né? Sem saber de nada. E eu naquele desejo grande de vir para a Escola de Obreiros, né? Mas quando ela chegou em Curitiba, já chegou com o coração mudado, e a hora que o pastor Valdeci perguntou se ela estava disposta a vir, ela falou que sim. E estamos aí, estamos servindo a Deus, né? Com todas as nossas dificuldades, com as nossas limitações, mas estamos aí desde o 2013, integral pela obra de Deus. Muito bom. Depois que o senhor passou pela Escola de Obreiros, pastor, o primeiro campo que o senhor dirigiu foi em qual cidade? Fora de Curitiba, foi a cidade de Joinville, Santa Catarina. Ficamos ali 1 ano e 6 meses, né? Na cidade de Joinville. Um trabalho muito gostoso, muito bom, né? Os irmãos queridos, né? Ficamos ali 1 ano e 6 meses na cidade de Joinville. Foi daí que o senhor foi para Campinas?
Não, aí nós ficamos um ano em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ah, Aí é fomos enviados verdade. para Meu Santa Deus, Maria. muito diferente, né, pastor? O senhor estava em São Paulo, vem para Curitiba para a Escola de Obreiro, vai para Joinville, Santa Catarina, depois vai para o Rio Nós Grande fomos do lá, Sul, Santa ficamos em Maria. Santa Maria um ano, tomando conta daquela região, né? Tomando Noroeste do chimarrão estado, também ou né? não? Olha, foi um ano tomando chimarrão, né? Como dizem. Eu fiquei. Foi lá onde eu deixei um pouco de tomar café, né? Porque eu tomo muito café, né? É dois, pastor, dois, viu? E Então nós aí podemos fiquei. sentar junto e uma garrafa acaba É, rapidinho. Meu Deus do céu, acho que uma garrafa nós dois não bebe, não. Acho que uma garrafa bebo só eu. Tem que fazer duas. Muito E eu bom. fiquei um ano. Aí um ano eu deixei de tomar um pouco de café lá em Rio Grande do Sul, porque lá eles tomam muito nesse café, né? E mais, e mais o chimarrão. Mas quando voltei para o estado de São Paulo, aí Que coisa, né? não Ô, teve pastor, jeito, né? uma das coisas interessantes da vida de um obreiro é que o obreiro ele tem que se adaptar ao ambiente onde ele está, né? E quando eu digo se adaptar ao ambiente, não quer dizer concordar com coisas erradas, né? Mas eu estou falando assim, o obreiro sai daqui e vai para o Rio Grande do Sul. Lá tem os irmãos mateando, tchê. Aí você entra na vibe também, né? Vai para Minas, já é o pãozinho de queijo, o queijinho, o cafezinho. Então, cada lugar tem a sua peculiaridade e o obreiro ele tem que ser flexível nesse ponto, né, pastor? Exatamente, presbítero Gabriel. Se o obreiro não conseguir se adaptar, é complicado. Ele tem que ter essa facilidade de adaptação. O duro é quando você se adapta muito e aí vem, né? A mudança. Aí vem a ligação, olha, aí é o sofrimento. Para ambos os lados. Eu falo que é para ambos os lados é sofrimento. Mas a obra de Deus é assim, né? Como diz o ditado, não tem choro e nem vela, né? Não tem. Que coisa interessante. Isso é maravilhoso, o obreiro ele tem que estar disposto mesmo, né, pastor Rubinei? Foi então depois dessa época que aí o senhor foi para Campinas. Agora eu tô A certo. Campinas, exatamente. Aí, uma coisa tão interessante, que nós ficamos um ano, e aí nesse ano que nós tivemos em Santa Maria, o pastor Américo de Jordanésia, ele foi para Santa Maria porque a filha dele estudava lá na faculdade de Santa Maria, e ele foi lá para arrumar lá uma casa, né, um lugar para ela ficar, e ele ficou ali comigo um dia, pregou ali em Santa Maria, e eu falei para ele que eu tinha um desejo muito grande de dirigir Campinas, né? Mas foi uma coisa espontânea que eu falei assim, de um desejo meu. Mas até aí o pastor Ademar não tinha ligado, não tinha falado nada. E um dia eu estava lá em casa, em Santa Maria, e eu falei para minha esposa assim, do nada, eu falei, Campinas. Falei para ela. Ela falou assim, para de brincar com essas coisas. Eu falei, não, Campinas. E aí, no final do ano de 2016, o pastor Ademar, então, me ligou, dizendo que eu seria transferido para a cidade de Campinas. Olha aí que coisa. Ô, pastor Binei, para os irmãos terem uma ideia, nós, há um tempo atrás, gravamos um testemunho com o senhor aqui, que foi quando o senhor estava vindo de Campinas para a convenção, né? Exatamente, foi agora nessa convenção de janeiro, né? Janeiro desse ano, né, pastor? Desse ano, né? Olha aí que coisa. Vamos Eu estava aí. acompanhar? O irmão Mateus Tudo já bem. separou ali, tem o vídeo que nós gravamos com o pastor Rubinei no início desse ano, né? Onde Deus deu um grande livramento para os irmãos, né, pastor? Com certeza foi um grande livramento. Meu Deus. Vamos acompanhar aí, então, para você que está em casa, partilhar conosco desse momento de grande edificação, ouvindo esse testemunho do grande livramento que Deus deu, né, ao pastor Rubinei e aos companheiros que com ele estavam, vindo de Campinas para Curitiba. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos internautas de todo o Brasil, sou o pastor Rubinei Cândido e estamos aqui em Curitiba para mais uma convenção de obreiros aqui na nossa sede nacional. Mas quero relatar para todos os queridos irmãos o grande livramento que Deus nos concedeu na viagem vindo aqui para a cidade de Curitiba. Eu estava ali na BR-116, mais ou menos a 140 quilômetros aqui de Curitiba. Tínhamos já passado o posto, bem conhecido, o posto fazendeiro, mais ou menos uns 100 quilômetros após o posto fazendeiro.
nós estávamos às 4 horas da manhã, né? Um pouco chuvoso, né? A pista bem escorregadia, mas nós ali respeitando o limite de velocidade, e numa determinada curva ali da BR-116, onde a velocidade é 60 por hora, nós acabamos ali se envolvendo ali num acidente. Numa das curvas ali da 116, eu tive que frear o carro um pouquinho, e foi onde o carro ele girou na pista, né, e bateu na proteção de cimento no centro, né, central, e nos jogou para o outro lado da pista, onde nós batemos também na mureta lateral. E estava comigo mais 2 irmãos obreiros e mais uma criança de 11 anos. Estava muito chuvoso, 4 horas da manhã, e um movimento muito excessivo de carreta, e nós conseguimos sair do carro, o carro ficou parado no meio praticamente da rodovia, e nós saímos do carro e pulamos a mureta lateral para não se envolver, porque ali estava um fluxo muito grande de carreta, e as carretas só viam o carro mais ou menos a 20, 30 metros quando eles faziam a curva, então estava muito perigoso, mas graças a Deus foi um grande livramento, porque questão de 1 ou 2 minutos ali, nós tentando tirar o carro, dando sinal, a concessão, né, que cuida da rodovia já estava próximo, e sinalizou ali então a pista, e nós conseguimos então se livrar de um acontecimento muito pior, porque as carretas que quando faziam a curva e eles viam o meu carro, era questão de poucos metros para eles conseguirem frear as carretas. Muitos não conseguiam, desviavam, né? Eu penso que Deus nos deu um grande livramento, porque se viesse 2 carretas, uma lado a lado na curva, possivelmente não conseguiriam frear um ou outro e pegaria o carro em cheio. E nós estávamos ali, mas graças a Deus foi um grande livramento, E segundo algumas informações, há outros carros que rodaram ali na mesma região, então ali eles já estavam achando que podia ser óleo, né, na pista ali, que estava provocando então esses acidentes. Mas graças a Deus, nós louvamos a Deus, porque foi um grande livramento. Tivemos sim prejuízos materiais, né? Mas o Senhor nos guardou, nos deu grande livramento, e eu agradeço ao Senhor Jesus, porque nós estamos aqui para servir a Deus com alegria, e as demais coisas, como diz a Bíblia, né? O Senhor acrescentará todas as coisas. Não tenhas medo.
Espera. Calma. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, porque bem cedo, porque bem cedo, Jesus virá. Está aí, meus queridos irmãos, esse lindo testemunho do pastor Rubinei, realmente um grande livramento. Pastor Rubinei, Deus é bom, né, pastor? Deus é maravilhoso, o Senhor realmente cuida dos seus servos, né? Graças a Deus, presbítero Gabriel, olha, são coisas que acontecem e graças a Deus, Deus deu o livramento e Como diz o pastor Ângelo, foram-se os anéis, mas os dedos ficaram. exatamente, né? Mas são coisas que servem para nossa experiência como obreiro, né? É verdade, pastor. Deus tem dado grandes livramentos e isso vai acontecer. E, inclusive, nessa mesma convenção, no mesmo lugar, não no mesmo lugar, mas na mesma região, o presbítero Cleonilson também virou o carro ali. Nessa Mas mesma convenção desse ano. mesma convenção. Só que graças a Deus que ele rodou e conseguiu firmar o carro e veio embora. Não chegou a bater, né, pastor? Não chegou, graças a Deus, porque ele já teve uma experiência vindo de Caratinga, né, coitado, aqui, o carro dele. Então, Deus deu livramento para ele. E é coisa que acontece na vida do obreiro, que vem até mesmo para querer tentar nos trazer uma tristeza, né? Mas eu sempre falo que a convenção de obreiros é um lugar que você chega muitas vezes com um tanque lá na reserva, né? Piscando, mas quando nós chegamos aí na convenção de obreiros, que nós ouvimos aí os pastores, né, muitos homens de Deus falando experiência, chega a transbordar o tanque, né? Transborda. E nós voltamos para o campo com mais desejo de fazer a obra do Senhor. E eu cheguei aí triste com aquela questão do carro batido, mas encontrei companheiros que vinham sempre com uma palavra: fica tranquilo, irmão, Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer a obra. E Deus nos deu todo o aparato, né, podemos dizer assim, usando os irmãos, usando o ministério, não temos o que reclamar, não. Deus Ele nos amparou, o ministério nos amparou e nós só temos que agradecer a Deus. Glória a Deus, que bênção. Foi depois dessa convenção que ficou decidido, então, que o senhor ia para Vilhena, pastor? Sim, né? Nós já vínhamos, então, sabendo pelo pastor Ademar que nós seríamos transferidos. Nós viemos, então, para Vilhena, cortamos aí o Mato Grosso inteiro, né? E até Vilhena, porque eu tive que arrumar o meu carro, né? Aí em Curitiba, nós arrumamos um pouco do carro para chegar até Campinas, e de Campinas, uma das coisas que nós não conseguimos arrumar, porque não deu tempo, era o ar-condicionado, né? Então, nós cortamos aí Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, com esse calorzão, com o vidro aberto, porque não tinha ar, né? Suando, a minha filha atrás suando, todo mundo com aquele calor, e não tinha como fechar os vidros, né? Mas foi uma experiência muito boa, que nem o pastor Ângelo falou para mim lá em Cuiabá, são coisas que vêm para ficar no currículo do obreiro, né?
E depois que passa, pastor, a gente fica até com saudade. É verdade. A gente olha Né? assim e pensa, poxa vida, naquele momento assim eu fui provado, mas eu vi as mãos do Senhor também de forma sobrenatural, né? As coisas não podem ser fáceis, né, presbítero Gabriel? As coisas têm que ter uma dificuldade, né? São estágios na vida do crente. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo da escola de obreiro, eu lembro que eu tinha uma agenda no meu trabalho, né? E eu escrevi lá naquela agenda assim, eu quero ir para Curitiba, para a escola, né? E eu nunca somei assim, sabe, perdas e ganhos, porque tem muitas vezes homens, eu quero até compartilhar isso aqui, né? Tem homens que têm chamado de Deus para o ministério, tem, mas na hora que ele recebe um chamado, ele vai colocar, ele faz uma lista, né, de perdas e ganhos, né? Eu acho que nós não podemos fazer isso. Né? Então, quando eu tive esse chamado do ministério, meu Deus, eu não me preocupei se eu tinha um ótimo trabalho, um ótimo salário, né? Não, eu tinha um desejo, falei, não, é esse desejo que eu tenho, eu sinto esse chamado de Deus e podemos ir, chorar, sofrer, mas é melhor você sofrer, né, na direção de Deus, do que alegria sem direção de Deus. Aí, então, é uma palavra que eu falo até para os obreiros, né? Que quando receber um chamado de Deus, se você tem convicção do chamado, não fica atrás de saber o que você vai perder ou vai ganhar, não, porque com Cristo ninguém perde, né, presbítero Gabriel? É verdade, é verdade. No reino de Deus a gente sempre ganha, né, pastor? Exatamente. Pastor Binei, o senhor está em Vilhena, Rondônia, e o irmão Mateus tem umas fotos ali. Do campo que o senhor atende. São quantas igrejas, mais ou menos, assim, pastor? O campo aqui, presbítero Gabriel, são, acho que 5 igrejas, Ji-Paraná, Sapezal, Coniza, Aripuanã e Juína. São as igrejas que fazem parte aqui deste campo. Né? Essas igrejas aí, qual é a mais longe, pastor? A mais longe é Coniza. É 510 quilômetros aqui de 510 quilômetros. E só estrada de terra. Meu Deus do céu. Juína. Isso que eu ia comentar com o senhor, porque eu já vi fotos ali da região de Aripuanã, principalmente em época de chuva, fica quase que intransitável, né, pastor Binei? Não tem como ir, não tem. Por exemplo, saindo daqui de Vilhena até Juína é 230 quilômetros só de estrada de terra. Aí você sai de Juína, vai para Aripuanã e Coniza. Então é tudo estrada de terra. Asfalto é só até Sapezal e Ji-Paraná. Então, até quando eu cheguei aqui, eu liguei para o pastor Jonatas, que está em Aripuanã. Eu falei, pastor Jonatas, eu quero ir em Aripuanã, quero estar aí com os irmãos de Coniza. Ele falou, pastor, espera parar a chuva. Porque estava chovendo muito na região aqui, no início do ano. Falou, se o senhor vir, o senhor vai ficar na pista, né? Não adianta. Então, nós tivemos que esperar, né? Parar de chover, sair um pouco o sol. Mas é uma experiência, assim, muito boa, assim, sabe? É gostoso. De carro não adianta, não. Tem que ser caminhonete. O irmão aqui de Vilhena, ele tem uma caminhonete, nós fomos, né, junto com ele. Nós fomos em 3 irmãos, mas imagina, de Juína até Coniza, 300 quilômetros, nós demoramos 10 horas e meia. Meu Deus, 300 quilômetros, pastor. 3 horas. Não anda, é 20, 30 quilômetros, não tem como. E o irmão cruza aquelas carretas que puxam aqui soja, milho, levanta aquela poeirona, aquele poeirão, que você não vê mais nada. Você não sabe se está vindo outra carreta, você não sabe nada. Você assim, você tem que esperar baixar a poeira para você ver o resto da pista. Assim. Tem que literalmente deixar a poeira baixar. Tem que deixar a poeira baixar. E pontes, nós passamos aí mais ou menos umas 50, 60 pontes de madeira, né?
Mas é prazeroso, irmão. Você Isso que eu chega ia lá, perguntar ao senhor agora, pastor, porque é um processo, e não é um processo fácil, é difícil. Vale a não pena? vale a pena, sabe por quê? Porque você chega lá na igreja, você vê aquela expectativa dos irmãos, Meu né? Deus do céu. Nós tivemos um trabalho novo, sabe? Uma família abençoada, uma igrejinha de madeira que parece a igrejinha aí da Argentina, Da Argentina, mais uns irmãos lá, uma expectativa. Aí fomos para Coniza, lá tem um irmão chamado Presbítero Braulino, um homem de Deus, um senhor que está lá há 20 anos, sabe? Meu Deus. Fazendo a obra. Aí você chega lá, você vê a alegria desses irmãos, na Não tem expectativa. preço isso, né, pastor Rubinei? Não tem preço, e às vezes eu fico pensando, Jesus, o que nós somos, né? Não somos nada, nós chegamos num lugar desse, os irmãos, meu Deus, parece que você é até uma pessoa especial que está chegando lá, né? O senhor me fez lembrar de Paulo, quando Paulo fala, eu não sei qual carta, lá não estou lembrado agora, mas ele fala bem assim, que aquela igreja o havia recebido como um próprio anjo de Deus, né? Um anjo do Senhor. Exatamente. Então, sabe? é gostoso ver que a igreja está esperando ver os irmãos, esperando uma palavra de... Isso é muito gostoso, pastor, meu Deus do céu. Sabe? Aí Aripuanã também um trabalho gostoso, uma igreja bonita, o pastor Jonatas lá, trabalhando para Jesus, um homem, sabe... Não tem como nós não falarmos desses irmãos. Não tem. São irmãos batalhadores, irmãos que estão lá lutando, que quando chega alguém lá, meu Deus do céu, eles não sabem o que fazem, sabe? E é muito gostoso. Eu fico pensando... A minha tristeza, presbítero Gabriel, é que é lugar que você não consegue dar uma assistência Maior. com mais frequência, devido à situação, devido à distância, devido à questão financeira. Mas... são coisas que nós vamos levar aí para o nosso ministério, e são coisas que você aprende a dar valor. Porque quando nós estivermos num campo que tem mais facilidades, né, aí, por exemplo, uma experiência minha, eu fiquei 5 anos em Campinas, né? E em Campinas eu conseguia atender quase todas as igrejas dentro do mês. Tirando a sede ali em Campinas, né, nós estávamos... praticamente atendendo todas as igrejas, todo mês, eu estava em todas as igrejas praticamente, tirando Jacutinga, né, que era um pouco mais longe, que eu ia a cada 2 meses, mas dava para dar uma assistência com mais frequência. Agora aqui tem mais essa dificuldade, né? Mas mesmo assim é prazeroso, né? E conhecer esses homens de Deus que estão aqui batalhando ali em Sapezal. Sapezal é uma igrejinha muito boa, a presbítero Leandro, né? Fazendo a obra de Deus, um homem de Deus ali, né? O presbítero Jackson em Ji-Paraná também, que é uma igreja batalhadora. Então, eu vou levar isso para o resto da minha vida como experiência diante de Deus, né? Ô, pastor Rubinei, então vamos acompanhar agora algumas imagens que o irmão Mateus já separou ali para os irmãos que estão nos acompanhando conhecerem um pouquinho do campo que o senhor atende. Vamos lá, a primeira foto aí. Essa é a igreja, volta lá um pouquinho, irmão Mateus. Vamos voltar lá na primeirinha, lá, isso. Essa é a igreja de Aripuanã, e como disse o senhor, que igreja bonita, hein, pastor? Exatamente, presbítero Gabriel, igreja muito bonita, grande, né? Muito bem cuidada ali pelo pastor Jonatas, né? Que está ali cuidando dessa obra ali em Aripuanã, melhor dizendo. Nesse ano o pastor Ademar vai estar aí nessa região também. Possivelmente, né? O pastor Ademar possivelmente vai estar ali em Coniza e Aripuanã, né? Entre setembro e outubro, ainda está para definir a data do pastor. Outra igreja do campo, agora Ji-Paraná, já em Rondônia. Que igreja bonita também, pastor. Muito bonita. Ela é uma igreja, como eu falei para o irmão, né? Ela é de madeira, né? Frente de alvenaria, mas ela é de madeira. Mas muito bem cuidada ali pelo presbítero Jackson, né? Essa igreja já é indo para Porto Velho, né? E deixa eu falar com o senhor, tanto a igreja de Aripuanã como a de Ji-Paraná são templos próprios? Sim, são igrejas próprias. Muito bom. Segue aí para nós, irmão Mateus. Essa aí é a base, é o posto de comando, a sede em Vilhena, Rondônia, pastor? Exatamente, essa aí é a igreja de Vilhena, aqui onde nós estamos, né? Muito essa igreja, a sede aqui do campo de Vilhena.
Os irmãos podem ver, né, pastor Rubinei, que há uma semelhança ali entre o aspecto visual da igreja de Vilhena e de Aripuanã, né? É Ari- um tanto quanto padrão assim, né, pastor? Exatamente, né? Bem parecido com Porto Velho, bem parecido com Guarapuava, né? Muito bom. Aí é uma das viagens, Aqui, 510 quilômetros. Essa aí é a jornada, pastor. essa é a jornada. Nós estávamos indo para Coniza, né? Então são 510 quilômetros assim. Esse pedaço aí ainda estava bom, né? Tava Mas bonito. tá bonito, mas não é tudo assim não. Tem lugares bem difíceis de andar. Vamos seguindo aí. Aí é o interior, né? Da igreja de Aripuanã. Aripuanã. Pode seguir, irmão Mateus. Aripuanã ainda. Aqui igreja bonita. Muito bonita mesmo. Sapezal, Mato Grosso. Aí a igreja de Sapezal, que faz parte do nosso campo, fica a 240 quilômetros daqui de Vilhena, né? Aonde cuida ali o presbítero Eleandro, né? Que é o genro do pastor Aparecido Leite, ele que cuida ali dessa igreja. Uma igreja bem avivada, um povo muito avivado aí em Sapezal. Muito bom, que bênção, pastor. É gostoso para os irmãos que estão aí acompanhando em casa, né? Conhecerem um pouquinho da obra ao redor do Brasil. Nós vamos fazer assim, pastor Rubinei, nós vamos agora a um hino e depois desse hino o senhor traz uma palavra de Deus aos nossos corações. Pode ser, pastor? Pode ser. Amém. Então você que está nos acompanhando, permaneça aí porque depois desse belíssimo louvor, o pastor Rubinei vai trazer uma palavra de Deus para nós e também orar por todos nós. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria daquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andarem por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, vejo João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos ao Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veremos anjos e querubins ali reunidos,
cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Lindo, meus amados, acompanhar aquilo que Deus faz na vida dos seus servos, conhecer igrejas pelo Brasil. Nós vamos agora a esse momento precioso em que o pastor Rubinei, lá de Vilhena, Rondônia, vai trazer uma mensagem do coração de Deus aos nossos corações e orar por todos nós nesse momento. Então abra o seu coração, eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você nesse instante. Pastor Rubinei, a palavra com o senhor, companheiro. Amém, presbítero Gabriel. Deus abençoe a todos os queridos irmãos, né, que estão aí acompanhando essa transmissão. E eu quero deixar aqui para a nossa meditação, para a meditação de todos os irmãos, no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Lucas, no capítulo 10, e o versículo 17, né? É um texto bem maravilhoso que diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 10 de Lucas, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhe: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Amém? Meus amados, eu li esta palavra, que eu gosto muito desse texto que fala ali da missão dos 70 discípulos, né? O qual o Senhor designou para que fosse, né? Levar a palavra, levar o evangelho aos lugares, né? Às cidades. Como fazemos nós, os obreiros, né? Que foram chamados para ir levar a palavra de Deus. E nessa caminhada que nós temos como obreiros do Senhor, não só obreiros, mas você, né, irmão e irmã, que tem esse propósito de pregar a palavra de Deus, isso é muito prazeroso. Isso nos traz muitas alegrias. Lágrimas, sim, também, porque a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele volta com alegria, trazendo consigo seus molhos, o fruto do seu trabalho, né? E eu li essa palavra porque esses discípulos, depois de ter ido, né, feito a obra de Deus, né, levado a palavra, obedecido à ordem do Senhor, né, eles voltaram, né, eles voltaram com alegria, eles voltaram alegres, e eles falaram assim para o Senhor que a alegria deles era porque os espíritos imundos tinham os sujeitados, né? Nas nossas próprias palavras, é como eles chegassem: Senhor, nós fomos levar a tua palavra, nós fizemos a tua obra, nós pregamos o evangelho, e os espíritos nos sujeitavam, nós expulsamos os demônios, né? Então eles voltaram alegres por esse motivo, né? Nós temos alegrias na obra do Senhor. Não tem coisa mais gostosa do que você pregar o evangelho e ver Deus trabalhar. Não tem coisa mais gostosa do que você orar por alguém e Deus fazer a obra, de que você expulsar o demônio da vida de alguém que está oprimido. É coisa gloriosa, é coisa tremenda, né? Como eu estava falando, você ir para um lugar distante e os irmãos lá esperando o obreiro com aquela alegria, e você ir lá e pregar uma palavra de ânimo, de força, e Deus operar. Não tem coisa mais gostosa na vida de um obreiro, não tem coisa mais gostosa na vida de
de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um cooperador, do que ver Deus trabalhar, né? A Bíblia diz que Paulo e Silas pregavam e Deus confirmava com sinais e maravilhas. Isso é coisa gloriosa, é uma alegria maravilhosa na vida de um obreiro. Mas uma coisa que me chama atenção nesse texto é que quando eles chegaram alegres, né? Olha o que diz a palavra, e voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam, né? Eles estavam alegres por isso. E aí o Senhor Jesus fala assim: olha, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Jesus estava dizendo assim: olha, eu tenho prazer de usar vocês. Eu tenho prazer de operar quando vocês pregam. Eu vos dou poder para vocês expulsar os demônios. Eu vos dou poder para vocês pregar a minha palavra. Mas vocês estão alegres porque vocês expulsaram os demônios? Eu tenho uma alegria muito melhor para vocês. Eu tenho uma alegria muito melhor. É a alegria de ter o vosso nome escrito no céu. Aleluia! Aleluia! Imagine, meus amados, você pregar a palavra, você expulsar os demônios, você orar por alguém que está enfermo, Deus curar, Deus operar, mas o mais importante de tudo isso é que quando findar a nossa jornada, é quando findar o nosso trabalho aqui, nós podemos ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro dos céus. É chegar naquele dia diante do Senhor e falar: Senhor, eu preguei, eu expulsei demônios, eu profetizei, eu orei pelos enfermos, eles foram curados, e o Senhor olhar para mim, para você e falar assim: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que já está preparado para vós. Entrai para o gozo do teu Senhor. Aleluia! Essa é a nossa esperança, amados. Essa é a esperança do crente. Essa é a esperança do obreiro. É fazer a obra de Deus. Aleluia, exercer o teu chamado. Mas não com tristeza. Não com angústia, não com aflição. Não com sentimento de querer abandonar, não. Mas com alegria de ter o vosso nome escrito no livro do céu. Jesus, naquele momento, falou: vocês estão alegres porque vocês estão expulsando demônios? Eu tenho uma alegria muito melhor para vocês. Quem sabe algum discípulo naquele momento poderia ter falado: mas Senhor, qual é a alegria maior do que expulsar um demônio? Qual é a alegria maior do que orar por alguém e a pessoa ser curada? E Jesus responder: a maior alegria é ter o vosso nome escrito no livro dos céus. Essa é a alegria do cristão. É a alegria da salvação. É aquela alegria que Davi pediu ao Senhor: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Por isso, meu irmão e minha irmã, que a tua alegria seja não uma alegria momentânea, não uma alegria superficial, mas que seja a alegria de ter o vosso nome escrito no livro dos céus. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos, nesse momento, orar para que Deus venha cada vez mais abençoar a nossa vida na sua gloriosa presença. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te adoramos e te glorificamos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Te agradeço, Senhor, por esta transmissão, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, pela vida do nosso pastor, o pastor Ademar, pela vida dos obreiros de todo o Brasil, pela vida do nosso querido presbítero Gabriel e toda a equipe Despertai. Senhor Jesus, que esta alegria, a alegria da salvação, ela seja cada vez mais, aleluia, cada vez mais forte em nossos corações. Cada vez mais, aleluia, forte, Pai, em nossos corações. E que nós, como homens de Deus, podemos ter a certeza que o nosso nome esteja escrito no livro do céu. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor tem me dado de ser um obreiro da tua casa.
e que o Senhor possa nos fortalecer cada vez mais. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Pastor Rubinei, nós ficamos muito felizes pela palavra que o Senhor nos trouxe, ficamos felizes também pelo Senhor orar por nós, ficamos felizes de recebê-lo aqui na nossa programação e queremos, outra oportunidade para o Senhor estar aqui conosco a qualquer momento, pastor. Graças a Deus, presbítero Gabriel, para mim foi um prazer também participar, né, dessa transmissão, participar do programa Despertai, né? Não temos palavras assim para expressar a nossa gratidão, né? De fazer parte, né? Fazer parte desse ministério, fazer parte desta equipe que abrange obreiros de todo o Brasil, né? E numa outra oportunidade que Deus nos permitir, estaremos mais uma vez com os queridos irmãos, falando não de nós, né? Mas falando sim da palavra, falando daquilo que Deus tem feito, né? Através da sua gloriosa palavra. Glória a Deus. Pastor, agradecemos o Senhor, queremos enviar saudação à Igreja Amada de Vilhena, Rondônia, e todos os irmãos aí do campo, né? Volta e meia aqui nas lives aparece aí participação de Vilhena e de outras localidades dessa região também. Queremos agradecer a todos esses queridos irmãos, agradecer o Senhor também. Aí em Vilhena só está o Senhor, a irmã Simone e a Camille. Sim, estamos nós três aqui, né? O Samuel casou, o Vitor tá para... O Samuel e o Vitor estão para Campinas. Estão lá em Campinas, né? E eu fiquei sabendo que o senhor vai ser vovô agora. Graças a Deus, né? Seremos avô. Olha aí, que bênção. Parabéns, pastor. Parabéns para o senhor, parabéns para a irmã Simone. Que bênção. Obrigado, né? É uma alegria para nós, né? Neto tem um significado, né? Estamos ficando velhos. Mas o senhor está muito novo, a gente nem comentou, mas o senhor casou com quantos anos, pastor? Eu casei com 21 anos. A irmã Simone tinha... 16. 16 anos. E o bom de casar cedo assim, né, pastor, é que a gente aproveita os filhos muito bem, em um período de vigor físico ainda muito intenso, e aproveita também os netos, né, pastor? Porque o senhor ainda está muito novo, muito forte. Graças a Deus, né? Estamos aí. Eu estava no púlpito lá da igreja de São Bernardo do Campo, num dia que o pastor Edemar estava pregando, e eu estava sentado no púlpito, e os meus filhos estavam tocando, né? E eu vi que tinha 2 irmãos no meio da multidão ali, porque graças a Deus a igreja de São Bernardo tem sido cultos de bênçãos, né? E eu lembro que tinha um obreiro, um irmão que apontava eu, e o outro irmão que estava do lado mostrava os meus filhos, né? E o irmão que estava assim, ele fazia assim, não pode ser. Aí depois o irmão veio falar para mim que o irmão não estava acreditando que aqueles 2 rapazes altos eram os meus filhos, né? Que eles são bem maiores que o senhor, né, pastor? Bem maiores e... Graças a Deus, né? É que o pastor Rubinei, irmãos, ele tá sentado, mas o pastor é baixinho e os meninos ficaram bem grandão, né, pastor? Eu tenho 1,65 m, eles têm 1,78 m, 1,80 m, né? Olha aí, que bênção, que bênção. É que, na verdade, eu puxei a minha mãe. Minha mãe, ela é bem baixinha. O meu pai já é bem alto, né? Então... Os meninos já puxaram do avô, né? E essa geração tá crescendo demais, né? Tá crescendo. É que... Antigamente nós só tínhamos o arrozinho com feijão, né, irmão? E não tinha mais nada, né? Hoje essas crianças comem de tudo, né? É verdade. Mas a facilidade, ficamos felizes, pastor, que o senhor agora vai experimentar essa nova fase, né? De ser vovô e... Não sei, mas pelo jeito que o senhor tá rindo aí, vai ser aquele vovô babão, aquele vovô coruja. Mas, pastor Rubinei, agradecemos de coração, pastor, a disponibilidade, a disposição que o senhor teve de passar conosco, né, esse momento, para a gente conhecer os trabalhos aí de Vilhena, para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a irmã Simone, Deus abençoe a Camille, Deus abençoe também o Samuel, né, e a sua esposa, o bebê que vem, Deus abençoe o Vitor, toda a família. Recebam a nossa afetuosa saudação e a gente agradece por tudo, viu, pastor? Graças a Deus. Amém, então, presbítero Gabriel, o prazer foi nosso. E nós também agradecemos essa rica oportunidade que Deus nos deu para estar com os irmãos este tempo tão precioso, né, que o Senhor tem nos dado.
Amém. Queridos, olha, Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam até aqui nesse instante. Queremos agradecer com todo o nosso coração o carinho dos irmãos e vamos agora a esse belíssimo louvor, já o encerramento da nossa live. Obreiros nobres, Jesus nos manda pregar o Evangelho, é muitas almas ganhar. Que bom, meus amados, ouvir a participação do nosso querido pastor Rubinei Cândido, lá de Vilhena. Estou aqui acompanhando o chat também, né? Agradecer o diácono Nadir Rojan, em Pelotas, Rio Grande do Sul, o irmão Gilmar, a irmã Diva Oliveira, de São Bernardo do Campo, né? Na verdade, ela pede pela mamãe lá em São Bernardo, né? Vamos orar. O Elisandro nos acompanhando em Camaquã, a Lucimara da Silva também em Campo Largo da Piedade, nosso querido Daniel Paulo, a Rosângela de Guapiara, São Paulo, a irmã Isabel Lima nos acompanhando, pedindo pelos filhos Tâmara, Carlos Augusto e Isabela. Será que essa aqui é a irmã Isabel de Santa Rosa de Viterbo? Não sei, né? Se for ou não for, que seja igualmente abençoada pelo Senhor, tá bom, irmã Isabel Lima? O Sérgio Eloí de Ilha Pintada, Porto Alegre, a Risalva Olívia, o Eduardo Silva de Paranacite, a Francisca Rodrigues, o Carlos Campos, Deus abençoe, o Carlos Henrique, a Elaine Paula, o Martins Fernandes, o irmão Nadirco, a Dora Holanda nos acompanhando, né? E ela deseja sobre nós aqui muitas bênçãos, felicidades, saúde, força, coragem, ânimo, carinho, amor. Eita, glória a Deus, é muita bênção, né, irmão Mateus? Deus abençoe, Mandora, Deus abençoe a vida da senhora em nome de Jesus, tá bom? Os irmãos da JP Clean, dizendo que o cafezinho é uma bênção, é de lei, né, meus irmãos? Presbítero Neemias Mendes, nós temos aqui quem mais? O meu tio, o tio Alex Murian tá aqui, ó, Deus abençoe ele, lá em Montes Claros, nos acompanhando. Um prazer ter o senhor aqui conosco, tio. A irmã Genilda também nos acompanhando. Irmã Genilda, seguiremos orando pela senhora sim, tá bom? A irmã Deusa Domingues, deixa eu ver quem mais. O irmão Egon Tiede, pastor James Josué aqui conosco. A Lorena Antunes de Biguaçu, Santa Catarina. Todas as segundas-feiras ela acompanha. Deus abençoe, irmã Lorena. O João Pedro... o irmão Evaldo Souza, o Roberval Fernandes, é ouvinte do programa já há 31 anos, falando de 31, dias 17, 18 e 19, né? Aniversário do programa nesse mês, pastor Natanael conosco. Meus irmãos, vai ser lindo, vai ser uma bênção. A Marina Gomes com os filhos Walter, Vitor e Eric Henrique, o nosso irmão, deixa eu ver aqui quem mais participando conosco, né? São essas participações, né? Agradecer a todos vocês em nome de Jesus. A irmã Risalva comenta que ela nos acompanha lá em Pernambuco. Oi, irmã Risalva, Deus abençoe. Deus abençoe aos irmãos, Deus abençoe a todos que nos acompanharam até este presente momento em nome de Jesus. Agradecer os trabalhos técnicos do Matheus Marinho, do diácono Joel Augusto também. Vamos ficando por aqui, queridos. Amanhã tem o culto online Mulheres de Fé. Pensa numa programação assim, dinâmica, abençoadíssima pelo Senhor. Amanhã às 19h30 as nossas irmãs vão estar aqui e quarta-feira voltaremos com o nosso pastor Ademar, pastor titular da obra, e o pastor Ângelo Fernandes. Seguiremos agora até a meia-noite pela 95.7 FM para Curitiba e região metropolitana. Agradecemos o carinho de todos os irmãos que estiveram conosco até esse momento e desejamos a todos uma semana de vitórias e muito profícua, de portas abertas na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, queridos. E até segunda que vem, né, irmão Mateus? Até segunda-feira que vem, com estudo bíblico às 19h30, às 21h30, o nosso convidado especial do dia, que eu não vou falar agora, deixar vocês curiosos. Deus abençoe, meus amados, fiquem na paz do Senhor. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça,
Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046, 1000 ao contrário 29.